Queridos, nós hoje vamos trabalhar sobre um tema, porque tratando-se do culto da família, tá? Tratando-se do culto da família, vamos trabalhar sobre o desafio de ser família. O desafio de ser família. E nós estaremos lendo um texto, eu não coloquei aqui, irmão Silvio, eu não coloquei no pendrive também, que encontra-se em Gênesis, capítulo de número 37. É parte do assunto. Parte do assunto está contido aqui do versículo 13 ao versículo de número 20. Ok? Gênesis, capítulo 37, do versículo 13 até o 20º. Vamos ler, fazer essa leitura de uma forma alternada, mesmo assentado como estão os irmãos, para não termos muita movimentação no santuário. Pode sentar, pode ficar tranquila. Versículo 13 nos fala assim: Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Sim, Senhor, respondeu ele. Número 14. Versículo número 15. Um homem o encontrou vagueando pelo campus. Ele lhe perguntou: que você está procurando? Décimo sétimo, respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. E por último, aliás, o penúltimo versículo nos fala: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Último. Nós hoje vamos trabalhar sobre o desafio de ser família. O desafio de ser família. No meu caso, eu completei 40 anos de vida conjugal. Aí vocês falam assim: que maravilha, irmãos. É difícil, é bom você completar 40 anos de vida conjugal. É excelente, mas é extremamente difícil. Não venha me dizer que é fácil viver debaixo de 4 paredes. Não é fácil. Não é fácil porque não estou assustando os namorados, não estou assustando os noivos, não. Ok? Não estou assustando vocês. Mas não é fácil. Porque cada um de nós somos provenientes de uma família diferente. A tua cultura, o que você aprendeu, é totalmente diferente da esposa que você contraiu, que você escolheu para ser sua esposa. É totalmente diferente. Você pode até ter sido criado no mesmo quintal, mas a forma de pensar, a maneira de pensar, muitas das vezes não são compatíveis. E pode existir uma incompatibilidade de opiniões. É difícil, é muito difícil a vida a dois. Quer saber o que acontece debaixo de um teto ou dentro de 4 paredes? Fique lá durante 24 horas, para você saber o que acontece ali dentro. É muito difícil. Amém? Glorificamos ao Senhor pelos casais que conseguem manter uma harmonia dentro de um equilíbrio na vida conjugal. Amém? Glória a Deus por causa disso. Mas vem dizer para mim que de repente nunca surgiu lá Não concordo com isso. Eu discordo. Não, eu não vou. Isso não é da minha vontade. Eu não quero. Vai você sozinho. Eu vou comprar. Eu não concordo. Se eu fosse você, não compraria. Ah, mas você o quê?
Você está querendo falar mais alto do que eu? Apesar de tudo, eu sou o chefe da casa. E qual o problema? Eu sou aquela que você escolheu para casar. Então não grite comigo, porque eu não admito que você grite comigo. De repente já aconteceu isso dentro de alguma casa, no meio de alguma família. É difícil, é muito difícil viver em família. Mas quando nós estamos centrados em Deus, quando Cristo ele faz parte da nossa família, tudo torna-se mais fácil. Tudo torna-se mais fácil. Existe, não uma máxima, mas alguém já deixou escrito, e eu gosto muito do que essa pessoa deixou escrito, de que a herança é alguma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. E essa é uma realidade. É uma realidade. A não ser que a pessoa pegue lá 1 Timóteo 6,10 e fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e a pessoa inverta isso. Não coloque o amor em primeiro lugar, não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Mas a herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem, e nós temos acompanhado isso pela televisão. Aconteceu há pouco tempo, tem uma pessoa aí que está respondendo, é evangélica, e está envolvida a herança. Evangélica, está envolvida a herança. No texto que os irmãos acabaram de ler, que não fica somente nesses poucos versículos aqui, eram servos tementes a Deus, sem contar daqueles que não são tementes a Deus. Lembra da situação de Clodovil, quando morreu em 2009? Briga até hoje nos tribunais para ver parte da herança. Michael Jackson, a luta pelo dinheiro, pela herança de Michael Jackson. Marcos Paulo, um ator aí, pouco tempo, morreu aí agora em 2012. Briga por causa da herança. Gugu, eu posso falar aqui porque foi noticiado, então eu posso mencionar aqui. Briga por herança. Então herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem quando não conhecem a Jesus, ou não tem uma estrutura dentro da palavra. Então viver em família é algo muito difícil, muito difícil. Ah, mas meu pai poderia ter deixado aquela casa para mim, aquele terreno, mas deixou para o meu irmão. Aí o irmão já começa a olhar para o outro e falar assim: o que você tem melhor do que eu? Afinal de contas, quem cuidou do meu pai até nos últimos instantes fui eu, não foi você. Viver a dois é difícil. Viver debaixo do mesmo teto é difícil, é extremamente difícil. É difícil para aqueles que já têm 40 anos de vida conjugal. É difícil para aqueles que têm 3 anos de vida conjugal. É extremamente difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então nós vamos falar hoje sobre o desafio de ser família. Eu quero passar, dentro da palavra do Senhor, passar para os irmãos algumas situações que nós temos condições de evitar para que a nossa família viva o melhor possível. Até porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Lembra da situação de Jesus e Maria quando Jesus ficou para trás? Vocês acham que Maria chegou para José e falou assim: filho, amor, querido, cadê nosso filho? Cadê a nossa criança? Cadê o nosso filho? E José falou para Maria: benzinho, eu não sei onde ele está. Eu creio que ali, qual mãe que vai ficar satisfeita em saber, vai ficar tranquila em saber que seu filho não está ao lado dela? Qual mãe? Nenhuma mãe. Eu quase apanhei quando eu perdi meu filho lá no Cristo Redentor. Bruno tinha 4 anos de idade. Cadê Bruno? Procurei Bruno, meu Deus do céu. Cadê meu filho? Eu não estava mais pensando no meu filho, eu estava pensando na surra que eu ia levar. Na surra que eu ia levar. Então eu quero passar para os irmãos nesta noite alguns princípios que nós podemos fazer, que não é nada novo para vocês, não estou trazendo nenhuma novidade, e nós podemos fazer para que o nosso casamento tenha um certo equilíbrio.
para você que está namorando, para você que é noivo, para que o nosso casamento tenha um certo equilíbrio. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar para aqueles que estão namorando e aqueles que estão noivos. Antes de casar, procure chegar de surpresa na casa da sua namorada e na casa da sua noiva. Chegue de surpresa, por volta de 10 horas, 11 horas, meio-dia. E conversando, pede para beber água e dá uma olhada para o quarto dela. Se a cama estiver toda desarrumada, meu irmão, depois que você casar, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar mesmo, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A forma como ela tratar a mãe dela ou tratar o pai, vai ser a mesma forma que ela vai te tratar ou ele irá te tratar. Irmã, deixa de ser chata. O que ela vai falar para você depois de casado? O que ele irá falar para você depois de casada? Então, para vocês que estão namorando, fica aí uma orientação. Visite a casa da menina, pelo qual você vai construir uma família, quer construir uma família. Dá uma observada. Voltando para o texto, isto aí. Principais dilemas familiares. Vamos começar a ver aqui alguns problemas familiares que nós podemos resolver. Tem como resolver. Estou falando para os irmãos que eu não estou trazendo nada de novo. Aliás, sinto-me até incomodado de estar pregando hoje, porque depois daquela metralhadora que nós tivemos aqui no mês de agosto, tantas mensagens excelentes, eu me sinto uma garrucha. Quem lembra de garrucha sabe perfeitamente. Mas eu gostaria que você relembrasse algumas coisas que nós estaremos falando aqui nesta noite. Principais dilemas familiares. Qual é o primeiro dilema familiar? Mentira. Mentira. A mentira, olha, é 50% do desastre familiar. 50% do desastre familiar. É quando você mente para o seu esposo ou mente para a sua esposa. Qualquer coisa que você falar para a sua esposa que seja mentira, com o tempo ela vai descobrir, porque a Bíblia nos diz que não existe nada encoberto que não seja descoberto. A palavra nos fala a respeito disto. Então evite por demais mentir. Mentir por coisas bobas, coisas banais. Às vezes mentimos assim, isso não tem nada demais, eu vou mentir para minha esposa, porque ela não vai ficar sabendo mesmo. Tem homem que só anda com a carteira no bolso. Existe homem que só anda com a carteira no bolso. E quando a esposa pergunta, eu estou precisando de R$10, não tenho. Mas por que ele está com a carteira guardada no bolso? Só para apresentar o documento, para apresentar a documentação? Não, porque tem dinheiro ali na carteira, tem dinheiro guardado ali. Está mentindo. Ele está mentindo. Quando você encontra R$5 no bolso, desculpe, algumas irmãs encontram R$5 no bolso da calça do marido, quando vai lavar, e ele pergunta, eu acho que eu deixei R$5 no bolso da calça. Aí você fala assim, não, eu não vi nenhum R$5, mas aqueles R$5 já, de repente foi até para comprar alguma coisa para dentro de casa. Mas você mentiu em falar que não viu os R$5. Então a mentira é a primeira situação, o primeiro dilema que nós encontramos dentro da família. E existem pessoas que estão tão acostumadas a mentir, que às vezes elas mesmas se enganam com a mentira. Procure falar a verdade. Errou, fale para a sua esposa, olha, eu errei, eu cometi um equívoco, eu fiz algo que desagradou, eu sei que vai desagradar a você. Agora, dependendo da situação, tem o momento certo para falar e como falar. E como falar. Dependendo da situação, existe um momento como falar e quando falar. Ok? Então, esse é o primeiro dilema. Teve uma situação que chegou ao meu conhecimento, que antigamente existia muito encontro de casais. E em um determinado momento, nesses encontros, não vou contar tudo o que acontece, lógico, não se deve, embora eu ache isso errado, que Deus não faz nada em oculto, mas chegou um momento que a esposa teve que declarar para o esposo que havia cometido um adultério.
Ela falou para ele: eu quero te pedir um perdão porque eu cometi um adultério. Isso já faz alguns anos. Era uma pessoa que eu namorei. E naquele momento os dois se abraçaram, porque é um momento emotivo ali, os dois se abraçaram. Não, eu te perdoo, está perdoada, perdoada. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ele fez: junta tudo que é teu e vai embora. Junta tudo que é teu e vai embora. Ele falou para ela: tudo que é teu e vai embora. Isso é um caso real, um caso que eu tomei conhecimento, que eu conheci as pessoas, conheci o casal. Então, dependendo da situação, você errou, você mentiu para sua esposa, mas saiba como falar, espere o momento certo para conversar com ela. E se for preciso, chame alguém que tenha mais experiência para te ajudar. Mas existem muitas mentiras bobas, mentiras banais, que às vezes irritam aquele que nós escolhemos para viver ao nosso lado. Então esse é o primeiro dilema na vida de um casal: como frutificar e viver ao máximo o seu lar. A segunda situação é pacientemente. Não está aqui no meu, mas pacientemente. Ok, pacientemente. Esta é a segunda situação que eu preciso levar meu casamento. Ser paciente. Ninguém está assim, como é que eu poderia dizer, imune de não cometer um deslize na vida. Então você que é esposa, você que é esposo, pacientemente, busque o bem comum. Vamos buscar o equilíbrio. Busque o equilíbrio. Sente os dois, cheguem a um consenso. Não, mas eu não cedo, eu não vou ceder. Não, porque a certa aqui em casa sou eu que estou certo, você está errado. Não, mas eu não abro mão, porque é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, dentro dessa ideia aqui, haja pacientemente, haja com paciência. Deixe ela falar. Peça orientação ao Senhor Deus, peça orientação ao Espírito Santo de Deus. Senhor, me ajude nesta situação. Como eu vou resolver esta questão? Não podemos nos deixar levar por impulso. No momento que a poeira está no ar, eu agir naquele momento. Eu vou esperar primeiro a poeira assentar, e depois eu sento com a pessoa amada, e vou começar então a tratar daquele assunto. Então, pacientemente, busque o bem comum. Em Gênesis 45, versículo de número 5, nos diz assim: agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Esta é a situação de José, que todos os irmãos conhecem, ou grande parte dos irmãos conhece. Houve um problema familiar, um problema enorme que precisava ser resolvido, e o pai não tomou conhecimento. Quando levaram ao conhecimento do pai, mentiram, e não teve como voltar de imediato atrás e falar para o pai o que eles haviam feito com José. Não tinha condições, não havia condições, até porque o pai amava muito aquele filho, ok? Aí nós começamos a observar o seguinte: quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz. Quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz. Eu sei que existem casais que o homem se anula, ou então a esposa se anula, para poder manter um casamento. Isso é o correto? Não é o correto. Você se anular não é o correto. O correto é você conversar. O correto é quando os dois param e começam a dialogar, a entrar num consenso. Então, quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz. Vão sempre viver em guerra dentro dessa casa. E o pior de tudo isso, quando ocorre da família ter filhos de 4 anos de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade, eles estão observando e ouvindo isto. Eles estão crescendo, eles vão crescer, e um dia vão namorar, um dia irão ficar noivos, um dia vão casar. Então eles estão vendo o que está acontecendo. 80%
A ciência já mostrou, já fala sobre isso, a psicologia já fala sobre isso. 80% dos casais que têm problema depois de 3 anos de casado, depois de 5 anos de casado, é porque teve problema lá na infância com seus pais, na vida dos pais. Então eles carregam este trauma, eles trazem esse trauma para dentro do casamento, trauma que não foi tratado, está guardado aqui numa caixinha, numa gaveta, e dentro do casamento, de repente, isso vem à tona. Vem à tona. Vem à tona porque você lembra como seu pai tratava sua mãe e sua mãe tratava seu pai. Isso você pode levar para dentro do teu casamento. Então, por isso que nós que somos casados precisamos ter muito, mas muito cuidado mesmo. O que nós vamos conversar na presença dos nossos filhos? O que nós vamos conversar na presença dos nossos filhos? É lógico que um diálogo fervoroso às vezes pode até existir, mas dentro de uma certa compreensão, dentro de uma certa moderação, dentro de um certo equilíbrio, mas não permitir a briga direto dentro de uma casa. Os filhos crescem, irmãos, mas crescem com um trauma. Cresce com um trauma. E é algo que você não percebe. E eles guardam aquilo, você não leva a criança para um tratamento, não leva para um psicólogo, e ele vai crescendo com aquilo, e quando ele casa, a vida dele torna aquilo que foi a vida dos pais. Torna aquilo que foi a vida dos pais. Dentro desse outro slide que eu tenho, que eu não sei se eu tenho aqui, se eu tenho lá com o Silvio, paciência se desenvolve com. Paciência se desenvolve com. Primeira coisa, coragem. Paciência se desenvolve com coragem. Coragem. Tem que ter paciência para poder falar o que eu tenho que falar à minha esposa, mas tem que ter coragem. A coragem de ser homem o suficiente para entender que errou e pedir desculpa. E se desculpa for pouco, pedir perdão. Tem que ter coragem. E também as irmãs tem que ser mulher suficiente para entender que errou e pedir desculpa. Se desculpa for pouco, pedir perdão. Então, quando nós começamos a observar que paciência se desenvolve com algumas coisas, dentre essas algumas coisas está a coragem. Eu tenho que ter coragem de sentar e dialogar. Não adianta. Nós sabemos perfeitamente disso, a Bíblia nos fala a respeito dessa situação também. Não adianta você ouvir algo, ficar aborrecida e dormir aborrecida, amanhecer chateada, ele sair para trabalhar e você continuar com aquela amargura no coração. E você, homem, lá no setor de trabalho também contrariado. Então tem que ter a coragem de sentar e conversar. Nada melhor do que um diálogo. Nada melhor do que um diálogo. Uma outra situação, aliás, que Timóteo fala, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Coragem. Ela não vai mandar você embora porque você errou numa coisa simples. Ele não vai mandar você embora porque você errou numa coisa simples. Tudo se resolve conversando. Tudo se resolve conversando. Sentando os dois, no momento certo, no momento próprio, quando a poeira sentar, e começar a conversar e ter muita coragem. A segunda situação que nós precisamos ter também dentro dessa situação da vida conjugal é perseverança. Quando nós falamos a respeito de que a paciência se devolve com algumas coisas, esta outra coisa também é perseverança, irmãos. Como é fácil hoje em dia o divórcio. Divorciar hoje é a coisa mais fácil. Nós temos alguns advogados aqui dentro. Sabe o quanto é fácil? Ainda mais se for consciencioso, não houver litígio. A coisa mais fácil que tem é o divórcio hoje em dia. A coisa mais fácil que tem. Então persevere pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Ninguém casou aqui, falando aqui que eu digo, ninguém casou dizendo assim, olha, estou casando com você hoje,
Mas saiba de uma coisa, na primeira oportunidade eu vou cair fora. Ninguém casa assim. Ninguém casa. E faz aquelas promessas, um olhando no olho do outro ali, né, diante do pastor, do padre, sei lá, do líder religioso, e fala até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Perseverança. Está difícil o seu casamento? Busque alternativa para melhorar. Busque alternativa para melhorar. Não busque uma situação para manter o casamento do jeito que está, da maneira que você não gostaria que estivesse. Busque alternativa ou alternativas. Nós homens temos mais dificuldades nesta área, mas vocês, esposas, têm uma facilidade muito grande de engolir sapo. Às vezes o estômago parece até um brejo, de tanto sapo que engole. Mas vocês têm muito mais facilidade do que nós, homens. Então tenha perseverança, persevere, lute pelo seu casamento. Você não casou para falar assim, olha, vai para um canto que eu vou para o outro. Vai embora porque eu também vou embora. Procure o que fazer porque eu vou procurar o que fazer. Procure uma outra pessoa porque também tem o direito de ser feliz. Você um dia falou que seria feliz ao lado dela. Então seja perseverante. Lute pelo seu casamento. Busque ajuda. Primeiro lugar em Deus. Busque ajuda em Deus. Em segundo lugar, Deus vai enviar alguém, ou você vai buscar alguém designado por Deus para te ajudar na vida conjugal, na vida relacional. Agora vai ficar duas pessoas debaixo do mesmo teto, um sem falar com o outro. Como que pode uma coisa dessa? Eu nem posso olhar para a cara, eu não aguento olhar para a cara desse homem, eu não aguento olhar para a cara dessa mulher. Como é que pode um casal viver debaixo do mesmo teto com esse pensamento, irmãos? Isso não é coisa de Deus, não. Quando o casal age assim, não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Satanás, irmãos. Está fazendo a vontade de Satanás. Ele está satisfeito, eu não sei se ele pode estar satisfeito, porque pelo que já está preparado para ele, eu não sei se ele tem condições de ficar satisfeito, mas ele está concordando com o que está acontecendo na sua casa. Então, perseverança, lute pelo seu casamento. A ponto de repente ele está preparando a mala para ir embora, e você chega perto dele e fala assim, olha, nós precisamos conversar, nós temos que conversar, vamos colocar isso em pratos limpos, vamos acertar o nosso casamento. Imagine você viver ao lado de uma pessoa durante 20 anos, 30 anos, e um não poder falar com o outro, um não falar com o outro. Irmãos, é coisa terrível. Você viver ao lado de uma pessoa 20, 30 anos, e quando alguém pergunta, como é que está o teu casamento? Estou empurrando com a barriga. É incrível isso, irmãos. Isso não provém de Deus, isso não é de Deus. Alguma coisa está errada, alguém está errando. E de repente não são os dois. De repente é um. De repente é um que está errando dentro do casamento. Ah, pastor, porque o senhor não conhece a fera que eu tenho lá em casa, a anta que eu tenho lá em casa. O senhor não conhece, pastor. O senhor não conhece, o senhor não conhece. Eu não conheço, mas Deus conhece. Ele tem condições de trocar a vida daquele homem, mudar a vida daquele homem. Você não vai mudar a vida daquele homem, mas o Espírito Santo de Deus tem condições de mudar a vida daquela pessoa. Mas você precisa ser perseverante, ser perseverante. Quantas irmãs aqui, membros desta igreja, foram perseverantes até ver o seu esposo aqui dentro, aos pés do Senhor? Quantas irmãs? Quantas irmãs? Eu creio que alguns irmãos também, mas geralmente isso ocorre mais por parte das irmãs. Lá em Romanos capítulo 5, versículo número 4, eu não sei se está isso, tá bom? A perseverança, um caráter aprovado, é o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esperança, irmãos. Paulo ao escrever ao povo de Roma ali, ele vem falando a respeito desta situação, da esperança. A pior coisa que existe para um líder de uma igreja, ou líder de um ministério, é quando ouve de alguém
de algum integrante da sua equipe ou da igreja, fala assim: não aguento mais aquele homem, não aguento mais aquela mulher. Isso é difícil, extremamente difícil. E você faz isso, às vezes você quer visitar, você faz o convite para fazer o curso de Casados para Sempre, Paz para toda a vida, mas as pessoas falam assim: já fez de tudo. Quando você fala que já fez de tudo, você está dizendo que até Deus não conseguiu mudar teu casamento. Nem Deus conseguiu mudar teu casamento, quando você fala que já fez de tudo. Uma outra situação que nós precisamos trabalhar é o amor. Trabalhe o amor dentro do seu coração. Trabalhe o amor. Porque se você lê amor ao contrário, é Roma. E quando nós lembramos de Roma, no tempo do Senhor Jesus, era briga o tempo todo. Era gladiadores ali, pessoas se degladiando o tempo todo. Se você ler amor ao contrário. Mas procure trabalhar, desenvolver o amor dentro da sua família. Agora, o amor não é aquele negócio de te amo e acabou. Fala uma vez só. Às vezes as irmãs, eu gosto de bater um pouco nessa tecla, as irmãs conversam muito com o marido sobre isso. Filho, você ainda me ama? Filho, você ainda me ama? Eu te amo. Você não sabe que eu te amo? Aí passa uma semana, ela novamente fala: filho, você me ama? Quantas vezes eu preciso dizer que eu te amo? Alguns homens, nem todos, alguns homens. Alguns homens. Aliás, eu vou até fazer uma pergunta, você não precisa responder. Você é o marido, você é marido. Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Você já falou para sua esposa hoje que a amava? Não responda, nem dê catucada na costela dele. Nem dê catucada na costela dele. Você, marido, já falou para tua esposa hoje que a amava? Filha, eu te amo. Parece que na medida que o tempo vai passando, vamos nos acostumando, vamos vivendo como irmãos debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Só que o amor, irmãos, ele não vive somente de palavras, de ações também. Eu preciso demonstrar que eu amo a minha esposa através de ações. Eu preciso demonstrar a ela através daquilo que eu estou fazendo por ela. É uma demonstração, ela vai entender: ele verdadeiramente me ama. Estou precisando ir lá em Nova Iguaçu, e você tem um carro, não está fazendo nada em casa. Pega o verdinho aí, vai lá, rapidinho. Vai ali no ponto, pega o verdinho, é rapidinho. É rapidinho. Se ela falar: não, fique em casa que eu vou lá, eu vou de ônibus, volto rapidinho, eu vou de ônibus. Não, eu vou te levar. Não precisa, eu vou levar você, filha. Eu vou levar você. Isso é uma demonstração de amor. Uma demonstração de amor. Ao amanhecer, eu não sei quantos têm por hábito fazer isso. Quantas vezes você levou um café na cama para o seu esposo ou para a sua esposa? Exceto numa situação de enfermidade. Exceto numa situação de enfermidade. Quantas vezes você já levou um café para a sua esposa ou para o seu esposo na cama? Quantas vezes? Quais foram as vezes que você, de repente, ela fala: o almoço está pronto. Você vai lá, monta teu prato, aquela montanha, e senta ali naquela cadeira, começa a almoçar e nem espera pela sua esposa, para orarem juntos. Isso quando os dois estão em casa, logicamente. Ué, você ainda não comeu? Estou te esperando, para nós almoçarmos juntos. Nós vamos orar primeiro. Estou te esperando. É uma demonstração de amor, irmãos. Demonstração de amor. Às vezes nós queremos demonstrar amor pela nossa esposa, mas em muitas situações, este amor às vezes sai de uma forma errada. Vou alegrar minha esposa. Vou alegrar minha esposa. Aí compra uma roupa para ela. Compra uma roupa para a esposa. Quando chega em casa, o manequim dela é 42, você comprou 46. O que ela vai falar? Está me chamando de gorda. Está me chamando de gorda.
ela não vai entender. Você não sabia, você não perguntou ao manequim. E de repente você compra, se o manequim dela é 42, você compra uma roupa com número 38. Eu sabia, teu sonho sempre foi casar com uma magrinha. Teu sonho sempre foi casar com uma magrinha. Então nós precisamos, nessa situação, demonstrar amor. Leve a sua esposa para comprar a roupa. Leve para comprar a roupa. Dentro da sua possibilidade, deixe que ela compre a roupa, deixe que ela escolha a roupa. Mas demonstre que ama, demonstre que ama. A criança está chorando. Ah, vai lá, você é mãe, vai lá. Eu tenho que trabalhar amanhã, tenho que dormir, eu tenho que dormir. Você vai ficar em casa? Você vai lá, fica lá com teu filho. Demonstre amor. Vai descansar, filha, vai descansar porque eu vou ficar um pouco com a criança. Demonstre amor. Paulo, escrevendo ao povo de Colosso, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo de número 14, nos diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito. Procure amar a sua esposa, sabe, a cada dia mais. De repente é difícil, mas procure amá-la a cada dia mais, com mais intensidade. Com mais intensidade. Porque você não encontrou tua esposa jogada em qualquer lugar, falou assim: vem cá, vem morar comigo, vem para debaixo do meu teto. Você tirou essa tua esposa de dentro da casa de alguém para viver junto contigo. Demonstre amor. Nessa outra situação, na próxima situação, na terceira situação, expresse sentimento com verdade. Expresse sentimento com verdade. Você me ama? Te amo. Mas dá um agarrão nela. Dá um agarrão. Beija a sua esposa. Não dá só aquela bitoquinha e sai fora não, pô. Dá aquela segurada mesmo. Fala: que isso? Eu estou demonstrando que eu te amo, eu ainda te amo. Como se fosse a primeira vez. No nosso primeiro beijo. Eu ainda te amo. Então expresse esse sentimento com verdade. Com verdade. Na hora. Tem coisas que você não pode falar por causa dos adolescentes. Mas foi bom para você? Às vezes tinha essa pergunta. Fazer com amor, ser com amor. Demonstrar amor. Demonstre amor. Demonstre que ama a sua esposa. Demonstre que nesse momento, quem é casado sabe o que eu estou falando. Demonstre que ama a sua esposa. Demonstre que ama o seu esposo. Expresse sentimento com verdade. Com verdade. Não por obrigação, não, eu sou esposa, não, eu sou esposo. Mas demonstre com amor, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 45, versículo de número 15. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Olha só que situação. José sabia perfeitamente. E quem estava diante deles eram os irmãos que o haviam vendido, que havia mentido para o pai. E o texto nos diz aqui que em seguida beijou todos os seus irmãos. Sabe lá que você beijar alguém que te deu uma punhalada pelas costas? Alguém que te maltratou, alguém que te vendeu, alguém que te entregou aos ismaelitas? Ele beijou os irmãos e chorou com eles. Chorou com eles. A situação não está fácil, chore junto com seu esposo, chore junto com a sua esposa. Um filho está extraviado, um filho se enveredou por um outro caminho, chore junto com a sua esposa, chore junto com seu esposo. Chore junto. Porque vocês estavam demonstrando que vocês querem ter uma família estruturada, que vocês se amam. E larga ele para lá. Pode mandar prender, bota no calabouço, pode mandar matar todos eles. Essa não foi a atitude de José. Ele expressou, ele demonstrou o seu sentimento. Ele beijou e chorou. Beijou e chorou. Na quarta situação, nós já estamos partindo para o final. Cresça
em sua espiritualidade. Eu quero que o meu casamento mude, pastor, eu quero que o meu casamento seja transformado a partir de hoje. A partir de hoje eu quero que o meu casamento seja modificado. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte: crescer na minha espiritualidade, crescer na minha maneira de ser cristão. Não é se assentar num banco de uma igreja, é mudar você precisa mudar. Não é mudar a pessoa que está ao seu lado, até porque você não vai conseguir, faça a sua parte. Cresça em sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, o seu momento a sós com Deus, o seu diálogo com Deus. Então cresça em sua espiritualidade. E o texto aqui, 46, versículo de número 2, nos fala desta forma: e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Respondeu ele. Cresça em sua espiritualidade. Deus chamou por Jacó e Jacó respondeu: eis-me aqui. Jacó entendeu, conseguiu entender, conseguiu decodificar qual era a mensagem que estava vindo dos altos céus. Ele conseguiu decifrar o que Deus estava querendo falar a ele: eis-me aqui. Então o que o Senhor Deus espera de nós que somos casados, que nós cresçamos também nessa área espiritual. Vamos orar? Ora você. Vamos ler a Bíblia? Lê você. Vamos fazer um propósito pelo nosso filho? Faz você. Vamos fazer fazer uma corrente, tudo que o pessoal fala por aí, fazer uma corrente, fazer um propósito de 7 dias, faz você. Mas não procura fazer juntos. E você, esposo, você é o sacerdote dessa casa. Você é o sacerdote dessa casa. E cabe a você, homem, você esposo, tomar a iniciativa. Mas às vezes é a esposa que toma a iniciativa. Há alguma coisa de errado nisto? Porque você é o sacerdote. Mas quando ela está fazendo, ela está tomando o teu lugar. E isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Vergonhoso para você que é homem. Para nós que somos homens. Você é o sacerdote. Quem deveria convidar para orar, deveria ser você, que é o chefe da casa. Quem deveria convidar para ler a Bíblia, é você, que é o chefe da casa, que é o sacerdote da casa. Nada de errado as irmãs convidaram o esposo para orar, nada de errado as irmãs chamarem o esposo para ler a Bíblia. Não existe nada de errado nisto. Nada de errado nisto, mas amém, porque ainda existem esposas que chamam o marido para orar e para ler a Bíblia. Amém, glória a Deus por causa disso. Glória a Deus. Porque pelo menos um demonstra uma estruturação dentro daquela casa. Agora, quando os dois não querem saber de nada de Deus, irmãos, a tendência é só piorar. E a consequência não está só no teu casamento. Eu já falei, a consequência vai acontecer na vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Nesse outro slide nos diz o seguinte. Esse outro slide nos fala: nem tudo se resolve somente com oração, mas nada sem oração. Nem tudo se resolve somente com oração. Precisa ação, mas nada sem oração. Você não consegue nada sem oração. É pedir ao Senhor nosso Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajude, Senhor, eu quero crescer, eu quero mudar a minha família, Senhor, eu quero que a minha família seja diferente. Vamos avançar porque o tempo não para. No número 5, nos fala o seguinte: faça parte da grande família da fé. Faça parte da grande família da fé. Culto da família na igreja? Não vou hoje não. Por que não? Porque se a ideia é falar sobre família, é trazer uma unidade dentro da família, então faça parte da grande família da fé. Quanto eu vejo os irmãos responsáveis pelo Ministério Aliança se esgoelar, pega ali a caixa e abre e balança a caixa. Se tiver 4 papéis ali dentro é muito. Se tiver 4 papéis ali dentro é muito. 4 papéis ali é muito. Então faça parte da grande família da fé.
Una-se o grande exército do Senhor, daqueles que querem lutar pela família. Faça parte deste exército. Erga a tua bandeira, eu estou lutando pela minha família. Nos filmes antigos, filme de faroeste, o que acontecia? Quando aquele que estava levando a bandeira era alvejado por um tiro, vinha um outro, pegava aquela bandeira e continuava correndo na frente da tropa. E é isso que nós precisamos fazer. Erguer essa bandeira da família. Porque nós somos uma família. Foi a primeira instituição criada por Deus, irmãos. Se fosse a última instituição, não tem mais nada para fazer, vamos criar a família. Mas foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. Pode mudar. Pode mudar, Silvio, por gentileza. Isso. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando você é filho de Deus, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Mais fácil. Existem pessoas que não aguentam ouvir uma mensagem falando sobre família, sobre os direitos e deveres do esposo e de esposa, e saem até do recinto, porque não aguenta, porque não está acostumado em casa a viver isso. E eu não quero ouvir isso, porque eu não vou me sujeitar a essa coisa, eu não quero. Aí prefere viver, eu ia utilizar uma expressão aqui, mas é muito pesada, viver dentro desse inferno. Prefere viver nessa situação, uma situação desagradável, uma situação que só traz entristecimento para todos. Eu preciso trazer algo, um lenitivo, trazer algo que mude completamente a minha família. Eu quero mudar a minha família. Pastor, se eu não conheço aquilo que eu tenho lá em casa, eu não conheço, mas Deus conhece você e conhece Ele também. Avançando, a família espiritual completa o que nossa família biológica não conseguiu fazer. A família espiritual completa o que nossa família biológica não conseguiu fazer. Às vezes sua família biológica não consegue. Às vezes a família biológica ainda fala assim: ei, larga ele, vai embora. Você trabalha, tem teu salário, fica se sujeitando a esse homem, fica se sujeitando a essa mulher, vai embora. Mas a família espiritual completa o que nossa família biológica não conseguiu fazer. Porque aquele teu irmão em Cristo Jesus, ele tem uma palavra vinda, ele está sendo utilizado, está sendo usado como um profeta. Está profetizando sobre a sua vida, sobre a sua família. Traz uma palavra de carinho, uma palavra de amor para cada um de nós. Trocando o slide, nos fala ainda: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse tem que ser o grito de vitória nossa, tem que ser o grito teu, dentro da tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queira o inimigo ou não, mas nós serviremos ao Senhor. Eu estou orando pelo meu esposo, eu estou orando pela minha esposa, eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha. Eu estou orando pela minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é você viver num canto e ela viver num outro canto. É lutando ambos pela família, pedindo ao Senhor, implorando ao Senhor. Dentro desse outro slide, eu creio que seja o penúltimo slide, nos fala o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que se tornam filhos por adoção. Vocês não receberam um espírito que os escravize. Pastor, escravizar? Quantas irmãs vivem como escrava dentro de casa? Não são valorizadas. Não são valorizadas. Quantos maridos vivem como escravo dentro de casa? Não são valorizados. E não é isso que o Senhor Deus quer para a família, para
essa instituição que Ele criou. Ele não espera isso de nós. Não quer que ninguém seja escravo, irmãos. Que haja uma harmonia, sabe, entre os casais. É difícil, é difícil. É difícil. Mas quer saber de uma coisa? Pode doer a alguém aqui nesse santuário, mas nós só damos valor quando nós perdemos. Quando nós perdemos a pessoa, nós damos valor. Aí que nós vamos valorizar. Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Fiz de tudo para aquela mulher ir embora. Fiz de tudo para ela ir embora, para poder ficar com uma novinha. Aquela novinha te dá... aquela novinha te dá tanta dor de cabeça. Aí você começa a valorizar aquela que você mandou embora. Aquela que lutou contigo, aquela que ajudou a construir aquela casa, aquela que pegou o carrinho de mão, botou pedra, botou areia, tudo dentro daquele quintal para construir a casa que vocês estão vivendo. Aí que você vai dar valor. A mesma coisa algumas irmãs, algumas mulheres, melhor dizendo. Quantas não valorizam o esposo? Depois que eles vão embora, aí que valorizam. É lógico que existem exceções, que existem cabras por aí que verdadeiramente aquele ali, só a misericórdia de Deus, só misericórdia. Mas às vezes alguns não valorizam aquela pessoa que está ao nosso lado. Deus colocou ao nosso lado. Pela madrugada, ao invés de você levantar e olhar para ele e orar e impor as mãos, dá vontade de você pegar uma faca e cravar no sujeito. Ore por ele. Ore por ele. Perdeu o sono pela madrugada? Ore pelo seu esposo. Ore pela sua esposa. Peça perdão ao Senhor. Senhor, quanto tempo de infelicidade eu estou vivendo. Podendo aproveitar esse tempo para ser feliz ao lado da pessoa que eu escolhi. A pessoa que eu resolvi casar, a pessoa que eu resolvi ficar noivo e casei. E você, a pessoa vive 10 anos, 15 anos, 20 anos, assim, sabe, brigados dentro de casa, como se fosse, nem gato e cachorro hoje em dia, os cachorros brincam com gato, o gato até dorme em cima do cachorro, mas existem casais, irmãos, que, sabe, estão se degladiando o tempo todo e são evangélicos, irmãos. E são evangélicos, o que mais dói é isso. Eu creio que dói muito mais no coração do nosso Deus, por serem evangélicos e viverem assim, viverem com uma máscara, viverem de máscara, não é essa máscara que nós estamos usando, mas viver com uma máscara. Está tudo bem? Está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como é que está a esposa? Aqui está linda e maravilhosa, linda e maravilhosa. Como é que está o esposo? Olha, aquele tesouro, olha. Eu não sei, Deus mandou aquele tesouro para mim, mas em casa o negócio está feio. Em casa o negócio está feio. Último slide. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, Pai querido. Pai querido. Clamamos, Pai, me ajude. Pai, venha de encontro ao meu casamento. Venha de encontro às nossas necessidades, à minha necessidade. E quem sabe hoje, né, o dia de você se reconciliar com seu esposo e com a sua esposa, pedir desculpa, pedir perdão a ela. Quem sabe hoje não é o dia de pedir perdão a ela. Pedir perdão a ele não é vergonhoso, não. Me perdoe se eu te fiz sofrer durante tantos anos. Me perdoe se eu te maltratei ao longo desses anos. Peça perdão a ele, perdão a ela. E faça isso na frente dos filhos, para que os filhos possam ver e venham a perceber que você ama a sua esposa e quer ter um casamento na presença do Senhor Deus, de preferência na presença dos filhos. Quem sabe essa é a noite, irmãos? De repente esta é mais uma noite em que alguns podem sair daqui ou de outras igrejas, sair conforme entraram. Sair conforme entraram. Hoje eu entrei de uma forma e pensei que fosse sair cheia, sair vazia. Você já entrou vazia.
Nós entramos para adorar e saímos para servir. Entramos para adorar e saímos para servir. Então, quem sabe hoje é o dia de uma reconciliação. Mesmo que ela falar a princípio assim, sabe lá, eu quero retomar o nosso casamento. Eu quero voltar ao nosso casamento o que era antes. Eu quero que a nossa família volte o que era no princípio. O desafio de ser família é um grande desafio. Alguém tem que abrir mão. Alguém precisa abrir mão. É um desafio viver debaixo do mesmo teto, mas com a ajuda de Deus, você consegue. Pastor, estou orando por este homem há 5 anos. Continue orando, ore mais 5 anos. Se for necessário, ore mais 10 anos. Mas continue orando. Ore pelo teu casamento, pelo seu relacionamento. Eu não consigo entendê-lo. Será que você também não entendia antes de casar? Será que não teve tempo suficiente para conhecer antes de casar? E agora vem dizer que não entende esse homem, que não entende essa mulher? Me desculpe se de repente eu estou me exaltando, mas é uma realidade, irmãos. Na vida conjugal, é uma realidade. E precisamos pedir sim a Deus: Senhor, me ajude porque eu estou precisando. Reconheça, tenha a humildade de reconhecer que está precisando de ajuda dos altos céus. Senhor, eu preciso da sua ajuda, da tua intervenção no meu casamento. Entre no meu casamento. Vamos orar. E aí eu gostaria aqui de lançar um desafio para você. Não vou cobrar esse desafio, mas no decorrer desta semana, quando você estiver no trabalho, dê uma ligada para sua esposa. Fale para ela: filha, eu te amo. De repente alguém até já faça isso. Se vocês são aposentados, ou aqueles que não estão saindo para trabalhar, pare um momento, olhe nos olhos dela e fale: sabia que eu te amo? Você não sabe o quanto ela vai ficar feliz. Você não sabe a felicidade que vai ficar estampada no rosto daquela mulher. Sabia que eu te amo? Experimente fazer isso. E você que está saindo para trabalhar, dá uma ligada para sua esposa, ou passa um zap para ela: amor, te amo. Te amo. Não fique os dois sentados na sala, cada um com o telefone. Você viu aquela situação? Vi, e está aqui no zap. E ele lá no zap também, vendo lá as informações, as notícias, o que ele recebeu de mensagem. Pare um tempo, tire um tempo para vocês. Tire um tempo para vocês. Namore um pouco. O pastor já tem 50 anos de idade, 60 anos de idade. Qual o problema? Namore um pouco. Namore um pouco, assista um filme com a sua esposa, abraçado com ela no sofá da sala. Eu sei que muitos fazem isso. Namore um pouco. Isso faz bem, irmãos. Faz um bem imenso. Teu filho vai chegar na sala, vai olhar e vai assim: não vou nem chegar perto porque o negócio ali, não quero atrapalhar não. Mas eu lanço esse desafio para você. Durante a semana, mande um zap para sua esposa. E se você não conseguir mandar um zap, fale diretamente a ela: eu te amo. Você que é noivo, você que está namorando, fale para sua namorada. Aliás, quando está namorando é o tempo todo, né? Amor, 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 é o tempo todo. Mas à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Que essa seja a noite da grande diferença. Da grande diferença dentro do seu casamento. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, sabemos, ó Senhor Deus, que muitos dos teus filhos, ó Pai, muitas das tuas filhas, não estão vivendo de acordo com a tua vontade, ó Senhor Deus, dentro do casamento. Existem brigas,
desentendimentos, ó Senhor Deus. Mas nós queremos te suplicar em o nome por amor de Cristo Jesus, porque um dia, ó Senhor Deus, ele concordou, ela concordou, ó Senhor Deus, em viver debaixo daquele mesmo teto com ele ou com ela, ó Senhor. Mantenha este amor no coração do teu servo e da tua serva, ó Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Senhor, não se ausente em nenhum momento daquela casa, ó Senhor. Sabemos que ele habita em nós, ó Senhor Deus. Mas que o teu Espírito Santo esteja dentro da nossa casa, ó Senhor Deus, trazendo um amor, trazendo a alegria, ó Senhor Deus, trazendo a paz, a felicidade, ó Senhor Deus. Se porventura houver algum casal aqui dentro, ó Senhor Deus, que esteja vivendo nesta situação de conflito, ó Senhor, nós te pedimos em um nome, por amor de Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito venha e esteja agindo, ó Senhor Deus, no coração deste homem ou no coração desta mulher, ó Senhor Deus. Porque tu nos criaste, tu nos uniste, ó Senhor Deus, não para que houvesse uma separação, ó Senhor Deus. Às vezes, ó Senhor Deus, existe uma necessidade, porque a tua palavra nos fala sobre isto, ó Senhor. Mas una-nos cada vez mais, ó Senhor Deus. Que possamos, ó Senhor Deus, ser um farol para os nossos filhos, um farol para os nossos vizinhos. Nos fortaleça, me fortaleça, ó Senhor Deus. Me ajude, ó Senhor Deus. Me dê forças, ó Senhor Deus, para continuar lutando pelo meu casamento. E eu quero te suplicar em nome, por amor de Cristo Jesus, que cada família que está aqui dentro, que se encontra aqui, mesmo ele estando sozinho, mas tem uma família, adolescente, jovem, tem famílias. Eu quero te pedir, ó Senhor, que os teus anjos já estejam levando uma bênção para aquela casa, ó Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração daquela mulher, no coração daquele homem, ó Senhor Deus, lá onde ele se encontra, ó Senhor. E o que aqui estão, ó Senhor, possam sair totalmente transformados pela tua palavra, ó Senhor Deus. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.